Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui com dois grandes convidados para a gente falar hoje sobre empresas de alimentos, especialmente as empresas de frigoríficos. O primeiro deles eu gostaria de apresentar Adriano, meu colega de trabalho, analista aqui da casa. Muito prazer, obrigado por estar aqui. E o Igor também, um prazerzaço ter vocês. Obrigado, o prazer é meu. E Adriano, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho do que você faz aqui, depois o Igor fala e a gente começa. Beleza. Fala pessoal, tudo bem? Sou Adriano Castro, eu sou analista aqui da Genial. Eu analiso o setor de alimentos e, como o Brunão aí falou, a gente vai analisar os frigoríficos, né? O setor de proteínas hoje. Eu, por incrível que pareça, faço uma coisa um pouquinho diferente. Eu estou dentro ali do setor de bens de capital e o setor de transportes também, mas também dou um suporte para o Adriano ali no setor de alimentos, ajudo ele com bastante coisa, então acho que vai ser bem bacana esse papo aí hoje. O legal do nosso bate-papo aqui é que como são pessoas de áreas diferentes, o bom é que a gente tem um cara que manja mais, Exato. E a gente tem duas pessoas que às vezes não manjam muito, mas que acabam aprendendo, e às vezes a nossa dúvida é a dúvida de uma pessoa que está assistindo, então isso que é legal, e é isso que a gente tenta fazer aqui nesse programa, né? Sempre trazer algo descontraído para o pessoal aprender cada vez mais. Claro. Vamos falar de agro e eu queria pedir... verdade, fala para nós. Então, antes eu queria falar que Quase hoje esqueci. a gente também está ao vivo na Twitch, tá? A gente está hoje em parceria com a Vexter, a gente está caminhando junto aí nesse projeto do Genial Analisa. Eles estão para lançar uma plataforma bem bacana aí, vocês vão ver cenas nos próximos capítulos. Se vocês quiserem acompanhar, pode entrar no Instagram da Vexter, que é o Vexter App, @VexterApp, é assim, VEXTERAPP, tá lá no Instagram. Como escreve tá aqui no cantinho da tela, vocês conseguem ver. Vai ser bem bacana, vocês vão poder acompanhar, a gente traz com mais detalhes mais pra frente. Mas é isso. Boa. Obrigado por me lembrar, porque eu quase esqueci dessa. Valeu. Mas a Vexter, pessoal, é um super app, tá? Eles vão lançar em breve. E, de novo, segue no Insta deles, porque lá você vai saber em primeira mão as novidades, enfim, tudo que eles vão estar postando e a data oficial de lançamento. Mas vamos falar de agro, acho que eu queria puxar isso. Primeiro, comentar pro pessoal a importância do agronegócio, talvez uma visão geral, assim, acho que é legal a gente falar isso. Depois, no final, a gente entra um pouco nas empresas e nos resultados. Boa, legal. Eu vou falar um pouquinho aí exatamente o porquê que é interessante a gente investir, daí uma visão geral, dinâmica do setor, daí a gente fala um pouco mais das empresas específicas. Ótimo. E até dos resultados, né, do primeiro trimestre. Mas bom, por que é interessante a gente investir no agronegócio no Brasil, né? Por que a gente vê bastante potencial e por que o Brasil historicamente sempre foi numa posição privilegiada perante o resto do mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem muita disponibilidade de terra, né? Então todo esse território extenso que a gente consegue usar para a criação de animais e de plantar alimentos. E também as condições climáticas que são favoráveis no Brasil, poucos desastres naturais e o tempo em si ajuda bastante, com solo fértil, entre outros. E a nossa mão de obra aqui também é boa, barata e especializada no setor. Eu costumo dizer, cara, que o Brasil é meio que uma potência adormecida, porque a gente tem tanta terra, um ótimo clima, uma mão de obra que às vezes é muito qualificada nesse sentido, né? Exato. Que a gente pode dizer de entender do agro. E a gente, infelizmente, tem um monte de problema, enfim, político, Lógico. enfim, que acaba, às vezes, até travando um pouco o setor. Mas é bom que você vai mostrar um pouco pra gente que, mesmo com todos esses problemas que a gente tem aqui dentro, é um setor que decola e vai muito bem. E de um modo geral, né? Recursos naturais. Até a gente consegue ver a Vale, é uma das mais relevantes do mundo. Acho que Isso é bem legal. qualquer recurso, Brasil... em termos de recursos naturais, em termos de business assim, O Brasil tem muito falar, né? potencial, tanto que no ano passado a gente sofreu pra caramba com diversas coisas aí, Covid e tal, derrubou nossa economia. O setor de serviços foi bem judiado, e o que salvou foi o agro, né? O agro salva sempre. Mas beleza, vamos caminhar um pouco, falando um pouco do setor. Você pode ir trazendo pra gente, a gente vai fazendo algumas perguntas também. Vamos lá, então. Bom, falando um pouquinho de como funciona a operação do setor, né? É importante a gente entender a duração do ciclo, que é um ciclo longo, né? A gente vai falar mais da produção de boi mesmo, né? Que é do gado. E é um ciclo longo, então é importante a gente entender isso porque os frigoríficos eles só entram No finalzinho. no finalzinho do ciclo, né? Aqui são basicamente 3 indústrias diferentes. Quem tem vaca para criar bezerro, quem tem pasto para poder engordar o boi e fazer a criação do boi. E aqui é onde os frigoríficos entram, né? Eles basicamente já compram o boi gordo pronto para o abate, já fazem o abate e já partem para distribuição, seja no atacado ou no varejo, né? Pode ser para supermercado, açougues, restaurantes, enfim. E aí
basicamente, isso tudo é para falar também, que já vou até passar aqui para o próximo slide, que é um business de spreads, né? Então, o jogo que os frigoríficos jogam nada mais é que o jogo do repasse de preços. Então, o que é o spread? Não é o spread da carne, que é o mais importante para o setor. Os frigoríficos, eles compram o gado a um preço e vendem para os clientes deles a carne já feita, processam, né? Processam, fazem um abate, empacotam a carne e já vendem a um preço maior, né? Então, é um repasse de preços e esse que é o spread da carne. Tá. Então, o business nada mais é que só isso, né? Então, a gente vai entender por que faz mais sentido comprar de certos lugares, por que faz sentido o tamanho, mas isso a gente entra um pouco mais pra frente. Mas é basicamente isso. E também outra característica importante do setor é o câmbio. A gente vai ver aqui as empresas que a gente analisa aqui, as listadas na bolsa, são todas internacionais. Então, elas ou elas exportam, ou elas já têm operação fora. Então, o câmbio acaba sendo um fator muito relevante. E ficar percebendo também como que o câmbio vai caminhar, né? E as projeções é muito importante, eu acredito, para você acompanhando tudo isso, porque o câmbio vai variar muito depois das suas projeções futuras, provavelmente. Sim, é muito difícil, né, prever tudo isso, mas, enfim, acaba sendo um negócio bastante relevante. Legal. E daí também os preços de commodities, né, especificamente o preço do gado, que compõem entre 85% e 90% dos custos dos frigoríficos, que basicamente é o único custo deles, né? Eles compram lá o gado, então acaba sendo muito relevante na hora da rentabilidade, de onde eles estão no ciclo e tudo. Legal. E por conta de se depender de preços de commodities, é um business cíclico, né? O que isso quer dizer? Que a produção no business, ele depende muito de como estão os preços das commodities, né? Os produtores são estimulados e desestimulados de acordo com a precificação. E até o próximo slide eu preparei para falar um pouco mais disso. Isso aqui claramente mostra o ciclo, né? Então, o ciclo de baixo, ciclo de alto. Exatamente. Então, a gente consegue ver aqui, seria um baixo estímulo para eles produzirem o boi, porque o boi está num pico de baixa, né? Então, só para explicar um pouquinho para a galera, que eu não sei se está conseguindo ver 100%, mas isso é a curva de preço do boi, né? É uma curva de preço do boi, e aí a gente está trazendo aqui a dinâmica que acontece com os estoques de gado, mais ou menos isso. Então, assim, quando a gente tem os preços muito altos lá, a gente tem um estímulo a se produzir boi. E aí o que acontece é que quando esse preço cai, quando a gente tem uma oferta muito grande de boi no mercado. Porque foi estimulado a produzir boi, os produtores foram, produziram, fizeram. O preço cai depois. E aí é isso. Esse é o ciclo. Exatamente, porque aqui, do ponto de vista do produtor, é um momento muito bom, né? Porque o preço está alto. Então, começam a produzir lá, o estoque começa a subir, na medida que vai aumentando a disponibilidade do boi no mercado, o preço vai caindo. E o estímulo vai abaixando e assim é o ciclo, vai correndo. É oferta e demanda, é igual basicamente ocorre. Aula de economia aqui. Exato. No fim das contas é oferta e demanda. Mas é exatamente isso, né? Nunca, o preço, a tendência de alta não é infinita, a tendência de baixa também não é infinita, então justamente por isso que é cíclico, importante, né, para o cara que investe olhando para esse setor, entender essa dinâmica. Exato. Claro. Porque às vezes o cara não sabe o que está fazendo, vai para um setor cíclico, quando começa a vir esse ciclo, né, de baixa, o cara se assusta, às vezes vende os papéis, enfim, e acaba tomando decisão emocional que nada tem a ver, né? É só uma característica do próprio setor. Como investidores, no fim das contas, investindo em setores atrelados a commodities é isso, né? A gente precisa tentar entender onde a gente está no ciclo, se vale a pena entrar ou não. Acho que isso é um pouco de uma ideia desse nosso programa aqui, porque como a gente tem vários setores, a gente acaba entendendo essas dinâmicas. Então, para o cara que está assistindo, tipo, às vezes até eu, o Igor, assim, que a gente às vezes não é só do setor em si, não é especialista nisso, a gente acaba percebendo, pegando os insights, falando, porra, é verdade. Lógico. Isso aqui muda a dinâmica, é diferente do meu que eu analiso. Então, cada setor é uma coisa, né? Cada setor é um jeito de analisar, uma forma. Tem os seus drivers específicos. Exato. Essa semana eu e o Adriano, a gente até estava conversando, porque a gente estava fazendo um reajuste do câmbio. Até porque assim... Que impacta pra caramba. Impacta pra caramba. Tanto as empresas de bens de capital, que exportam bastante, tem receitas atreladas ao dólar, quanto os frigoríficos. Então, assim, a sensibilidade é muito grande. Exato. Dependendo das nossas projeções pro câmbio, Muda tudo. O resultado é outro, entendeu? Faz muita diferença, realmente. Mas é justamente isso. Obviamente, existem outros fatores na hora de investir, né? Claro. Fatores microeconômicos da empresa, não é só... Isso é uma das coisas que você olha, né? Claro. Exato. Mas é legal reiterando que acaba sendo muito importante, né?
E aí, bom, continuando a falar aí um pouco da produção, da operação, existem 2 tipos de produção que são usados no mercado para produzir o gado, né? É produção extensiva e de confinamento. A extensiva é o gado criado no pasto, né? Que é livre. Ele é gado livre. livre. Exatamente. É o boi livre. A gente joga ele lá, deixa ele feliz no pasto lá, ele consome o próprio pasto para engordar e aí de lá ele já vai direto para abate. Isso é comum no Brasil, né? Então, é lugares onde tem muita terra. Pelo menos, sei lá, eu acho, né? Eu não sou especialista nisso, mas quando eu viajo, especialmente nessas partes de fazenda, assim... É tudo extenso. Tudo livre, grandes terras, enfim. Lógico. Os bois, tudo... É predominante no Brasil a produção extensiva. A gente também tem confinamento aqui, mas, mas a produção predominantemente é extensiva aqui. E o do confinamento é produção de fábrica, né? Em plantas, que é bem o estilo americano lá mesmo, é linha de produção. Você coloca o boi lá, ele fica sentado... comendo, ele consome grãos, né, no caso, é milho a vida inteira do cara ali, engordando. Milho, soja, ração, né? Ele come milho, soja e ele fica lá em pé comendo até o momento dele ficar gordo o suficiente para ir para o abate e já ser vendido. Por um lado, é mais caro de produzir, né, porque precisa montar a fábrica, precisa de mais mão de obra, precisa de uma gestão mais inteligente e tem o próprio custo dos grãos, né. Só que pelo outro lado tem mais produtividade, o boi rende mais. Pelo fato dele estar simplesmente lá em pé comendo, ele engorda mais rápido e ele acaba rendendo mais. O boi fica mais gordo, Gira mais, né? Você pode até dizer isso ou não? Sim, sim. Entra mais bois e sai mais bois mais rápido do que num pasto extensivo, né? Aquele ciclo é justamente 2 a 3 anos, porque o período mais curto fica pro confinamento, entendeu? Legal. E outra coisa, assim, a grande... Até antes de 2 anos, às vezes. Então, na verdade, a grande diferença entre o extensivo e a intensiva, que é o confinamento, é que a extensiva é mais barato, só que o confinamento é mais produtivo, seria isso, praticamente? Assim, se fosse para resumir, seria isso. E assim, como o lado positivo do extensivo, né, no ponto de vista do produtor e também até do frigorífico, na hora de pensar aonde ter os seus centros de distribuição e suas operações, é mais fácil de expandir, né? Porque para você produzir uma nova planta, criar uma nova fábrica, comprar mais insumo, encher lá de boi... Mais demorado. É um processo caro e demorado, né? Então, a gente enxerga, assim, para o Brasil, né? A gente acha que para ficar ter mais boi plantado, assim, um modo geral, um pouco mais fácil num curto longo prazo. Você acha que a qualidade da carne, aí é mais uma curiosidade minha mesmo, muda de forma de produção? Tipo, você acha que... Sei lá, aqui eu tô pensando, tá? Você acha que o boi se estressa mais num confinamento, num processo desse? Sim. Ou você acha que ele é mais, tipo... Eu tô jogando isso no ar porque, tipo, eu tô pensando, tipo, se fosse eu, imagina você, tipo, num extensivo ou num confinamento, eu acho que eu me estressaria mais ali. Eu não sei se isso tem, tipo, alguma relação com a qualidade da carne, eu não sei se... No intensivo, teoricamente, você tá mais feliz, né? Então, eu acho que aqui é menos estressante pro boi, assim. Eu acho que assim, eu não ia falar politicamente correto, mas é mais legal, né, pro meio ambiente, isso mais é só uma friendly, curiosidade né? mesmo, eu não sei nem se afeta mesmo. Mas em relação à qualidade da carne, a carne que vem do gado de confinamento, ela tem que ser de maior qualidade. Por quê? Sério? Eu pensei que era o contrário. Então, os bois que eles vivem livres, eles são geralmente mais magros e mais afetados a condições climáticas, por exemplo, do que o gado que vem de confinamento, Exatamente que é tratado com ração, entendeu? Verdade. Então tem isso. Os nutrientes, tudo. Aqui é muito mais... No confinamento é muito mais monitorado também, né? O controle de vacinas e suplementos é muito maior do que numa pecuária extensiva. Então tem um pouco desse fator aí. Tem outros aspectos aí. Na pecuária extensiva é mais difícil de monitorar. Às vezes sei lá, você perde um boi, tem boi que morre. Aí também tem outro fato que é mais ESG, né? Que o extensivo às vezes eles são julgados ser criados em pastos que são atrelados a desmatamento da Amazônia. É verdade. Então tem todo esse lado. Tem várias variáveis que vão afetar um ou outro. Exato, mas simplificando, foi o que você tinha comentado lá. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem, senão meu pai vai ficar bravo. Meu pai, que é churrasqueiro, vai ficar bravo. Se alguém for especialista aqui de gado, enfim, de fazenda, seja cortes, pecuarista, né? pode comentar no chat e a gente vai ler depois. Mas beleza, vamos continuar. Vamos seguir em frente aí. Falando um pouco mais agora dos drivers para o setor, né? Então, os dois principais drivers é simples. É o crescimento da população, porque mais gente no mundo para comer mais carne. Tá. E o aumento da renda per capita. Da renda per capita faz mais sentido porque a carne bovina é um alimento nobre, né? Ele é mais caro do que a carne suína, do que as aves e até de
de outros produtos substitutos. Sim. Então, a gente pegou até a China aqui para usar como exemplo, que é uma das economias que mais cresce, né, nos últimos anos, junto com a população. A gente sabe que lá o ritmo de crescimento é absurdo. É um negócio exponencial, fora do normal. Essa linha aqui é o consumo de carne bovina per capita, e esse aqui é a renda per capita, né, o PIB per capita. Então, a gente consegue ver que o consumo de carne bovina acompanha o crescimento do PIB, né? Tá. Então, em branco é dado histórico, né? Então, daí em branco é o dado histórico e o azul são as nossas projeções, junto com projeções macro de outra... Da OECD, né? OCDE. OECD. É. É isso aí. É isso aí. Aqui em português é uma coisa, em inglês é outra, né? Não, mas legal, é bom saber mesmo. Não, mas é exatamente isso. Claramente essa tendência, né? Eu trouxe um dado legal aqui pra gente, que é assim, ó. Nos últimos 20 anos, a China tirou mais de 300 milhões de habitantes da linha da pobreza. Eles passaram para a classe média. Ah, sim, é. Tá. E assim, o que eles projetam para os próximos 5 anos é que eles tirem mais 300. Então é uma economia que não para de crescer. E assim, Então, isso você tá vem fazendo a relação acompanhado... com esse cara saindo da linha da pobreza para consumir carne. Exato, tem essa relação de que conforme o cara vai ficando mais rico, vai ganhando mais grana, ele começa a ter um Pegar hábito alimentos alimentar. mais nobres. Exato. Ah, legal. Exato. Ah, Faz exatamente. sentido, faz sentido. Não, e até também por conta de razões culturais, a carne bovina nunca foi muito consumida na China. Lá a tendência era muito mais para carne suína, até para mais vegetais. E aí a gente vê essa tendência pegando um pouco mais recente. Dá pra ver que tem um crescimento ali bem acentuado. Vou né? falar disso aí agora. Então, e aí, falando um pouco dessa tendência, a gente vê que em 2018, mais ou menos, foi quando teve esse crescimento mais acentuado, né? Se tivesse um zoom in aqui, a gente ia ver que é mais do que mostra isso aí, né? E basicamente foi por conta da peste suína africana. A gente não pode falar desse setor sem falar da peste suína africana, que é a ASF, né? Em inglês é African Swine Flu, o nome em inglês. Mas o que foi a peste suína africana? Foi um vírus que começou em 2018 na China. E basicamente o que aconteceu foi que o vírus atacou todos os porcos da China, todo o rebanho chinês de porcos, de suíno. E daí os chineses foram obrigados a matar, né, a dizimar mais de metade do rebanho deles. Então, quais foram os efeitos que tiveram nisso, né? Basicamente, os chineses tiveram que importar muita carne suína, e não só carne suína, começaram a importar outros tipos de carne também, né, de aves e de carne bovina. E a carne bovina disparou, né? E a gente entendeu que nesse movimento, a preferência dos chineses foi para carne bovina, né? Foi uma tendência que foi antecipada, que a gente já via lá naquele gráfico, vou até voltar. Que ia acontecer em algum momento. Ia acontecer em algum momento, já vinha subindo e foi antecipada. A gente não acreditamos que é algo temporário, até porque uma vez que você prova a carne bovina, uma vez que é introduzido o produto lá... E você gosta, já era, cara, nunca mais. Uma vez que você comeu lá, você não vai querer voltar. Uhum. Você comeu um alimento nobre lá, você achou ótimo, você vai continuar comendo. Então... É a nossa visão junto com de outros analistas. Catalisador, né? Que ela acelerou mesmo essa tendência. Exatamente. E a gente acha que assim, a China vai ser o principal driver para consumo de carne bovina global. A gente vai até ver isso num próximo gráfico aí. Mas falando de outros efeitos que teve, foi também uma das grandes razões pelo disparo da carne e do gado no Brasil, no preço, né? Porque o Brasil a gente também vai ver isso, que foi o país que mais supriu essa demanda chinesa, né? Se quiser até mostrar já, acho que é legal para o pessoal ter a visão. Então, exatamente. Esse gráfico é muito visual, né? Isso dá, cara, fica claríssimo o que você está falando. A gente vê aqui que a partir de 2018 a China passou a ser o maior importador de carne do mundo, né? Disparado agora em 2020, e a tendência continua em 2021, a gente acompanha a notícia diariamente e está cada vez mais alto. E dá para ver muito nitidamente aqui que o Brasil foi quem acompanhou isso, né? Foi quem supriu toda essa demanda. E até falando um pouco mais aqui do cenário global... Brasil e Argentina também, né? A Argentina cresceu bem forte. Não, a América do Sul como um todo, mas sim. Mas a China, ela sempre foi, acho que isso é um pouco histórico também, um grande parceiro do Brasil nesse sentido, né? De comércio, sim. De comércio, cara. A China importa muita coisa que o Brasil acaba se beneficiando, né? E aqui, claramente, isso foi uma tendência que ajudou o nosso país, né? Não, cara, apesar de ser uma flu, né? Uma peste, né? que é um negócio negativo,
tem um lado, vamos dizer, positivo para o país, que a gente acabou suprindo a China na necessidade dela. Isso foi legal, é legal de se ver. E assim, deixando claro, tipo, sim, foi um negócio que foi um vírus, foi, assim, não foi um negócio positivo enxergando dessa maneira, mas para os frigoríficos foi excelente. Exato. Né? Especialmente para os frigoríficos que a gente analisa, que exportam para a China e tudo, eles foram os que mais se aproveitaram disso aí, né? A gente vai até ver nos resultados. Essa peste ainda existe hoje em dia? Porque então, aqui é de 2000 até 2020, né? Foi em 2018? Não, foi em 2018 a peste? Começou em 2018. Não, até mas agora? Bom ponto, porque exatamente isso. A gente está vivendo uma pandemia aí, né? Sabe bem como é que é. Não, mas é bom ponto que você trouxe, porque é justamente isso. Como eu falei, a gente acompanha as notícias diariamente, existem novas cepas desse vírus, ele vai se mutando muito e até hoje eles estão sofrendo para recompor o rebanho dos porcos. Então, e também nesse movimento de fazer a recomposição do rebanho deles, explodiu os preços dos grãos, né? Para quem acompanha o preço do milho, o preço da soja estão em máximas históricas. E isso é justamente por conta dessa compra desesperada da China por commodities, como um modo geral, né? Mas o do milho e da soja foi muito por conta Eu cheguei a ver uma notícia da semana passada falando que, assim, novos casos estavam tendo problemas de novo. E estavam estimando então que tá eles até agora, na realidade, assim, da Não, China, e em 2019 eu vi a notícia falando, vai liberar, mais ou menos que o corona, né? Tá igual o Covid, eles estão tendo igual o Covid em setembro, todo mundo achava que o Covid já ia terminar no fim do ano, mas agora estamos até hoje aí. O mesmo drama que a gente. Exato. Coitado dos porcos. Mas exatamente tem uma isso. curiosidade nesse gráfico, que eu não sei se você vê, aqui são os 5 maiores importadores de carne, né? E ali a gente tem Hong Kong. Só que quase 100% da carne... Né? Exato, e é uma quantidade até que razoável. E a Ásia é muito forte, né? Você pode ver que China, Japão, Coreia do Sul... Sim, é a Ásia como um todo, claro. E Hong Kong, uma curiosidade é que eles levam a carne que vai para Hong Kong, na verdade ela vai para a China. Eles usam Hong Kong como passagem... para trazer para a China. Exato. Tá. É uma das coisas bem curiosas assim, desse setor. Até por isso que eles são tão relevantes, né? Uma cidade tá relevante no nível de países. Exato. Né? Então... Exato. E também outra coisa que é interessante a gente ver aqui é a relevância dos Estados Unidos, tanto como importadores quanto como exportadores. Verdade. Né? Eles são grandes no mercado em ambos os aspectos. Isso é mais por conta de que eles importam produtos diferentes do que eles exportam, né? Eles têm a tendência de exportar produtos um pouco mais nobres, cortes específicos mais nobres. Legal. Então, uma curiosidade legal também de saber. Boa. Bom, passando para o próximo aqui que a gente consegue ver no Brasil o efeito no preço do gado e da carne, né? A gente está num ciclo aqui para os frigoríficos domésticos, né, não os que estão listados na bolsa, num ciclo complicado, porque até comparado desde 2011, lá 10 anos atrás, a gente está em altas históricas aí, o preço do arroba está a cada dia batendo recorde. Acho que estabilizou essa semana, mas... Isso é o que a gente estava falando no começo, né? Que tinha aquela diferença de spread. É isso aqui? Exato, exatamente. É isso que a gente está ilustrando, né? Só para o pessoal entender, né? Porque você tem a carne e o gado. Então eles caminham muito, muito próximos. A diferença é o que você chamou de spread. É o repasse do preço, né? Então, dá para ver que é um negócio de margem apertada, né? A linha azul aqui é o preço da carne e a branca é do gado. Então é justamente nessa diferença que eles ganham. Obviamente eles não pagam esses preços específicos, né? Assim, dependendo da quantidade que compra. Cotação, né? Essa é a cotação dos preços. Mas você pode até meio que ter a noção, né? Sim. Isso aqui. Né? Não, e você vê também a relação direta do preço da carne com o preço do gado, né? Segue exatamente... Porque o gado é uma commodity, ele tem um índice... Usado, ele é um índice, ele tem um índice que rege os preços dele. Então, assim, não necessariamente o frigorífico vai pagar o preço que está lá. Muitas vezes um frigorífico que tem um poder de barganha muito alto, compra em volume muito alto o gado, ele vai conseguir... grande, né? tem uma que era uma das vantagens competitivas. A gente vai entrar nelas. Ele consegue pagar preços melhores e aí ele consegue ter um spread um pouquinho mais alto, né? Mas é interessante também entender porque, assim, uma maneira que eu enxergo aqui, os preços estão muito altos, sim, pro Brasil, né? No Brasil o ciclo está muito desfavorável no momento. Mas para os frigoríficos que a gente analisa aqui, a gente acha interessante isso, porque para os frigoríficos pequenos, muitos estão suspendendo a operação, assim, ou temporariamente ou permanentemente,
E os frigoríficos que a gente analisa, que são os grandes listados em bolsa, eles têm capacidade, têm autorização para exportar. Então eles conseguem repassar o preço, ganhar no câmbio também e acabam conseguindo expandir, entendeu? Legal. Então a gente enxerga isso como, eu pelo menos acho, na minha opinião, não sei a sua, mas eu enxergo isso como uma vantagem para... Existe alguma explicação meio palpável, assim, do porquê essa diferença grande entre Brasil e Estados Unidos? Essa diferença de spread, se é assim que eu posso chamar? Os spreads são... Ou não tem uma explicação? Tipo... Os spreads são parecidos, né? Nos Estados Unidos, geralmente, os preços estão um pouco melhores. Especialmente recentemente, o ciclo nos Estados Unidos está muito bom, justamente por conta da alta disponibilidade do gado no país. E a demanda por carne continua muito forte. A demanda por carne americana, como um todo, sempre foi muito forte. E agora, recentemente... Eles têm o hábito, né, de consumir muita carne. Eles têm o hábito e também falando mais recente, né? Isso historicamente, mas um pouco mais recente, assim, por conta da retomada da economia, os pacotes de estímulo nos Estados Unidos que foram muito fortes. Tudo isso a gente vê como catalisadores muito fortes para a demanda de carne continuar nos Estados Unidos, né? Mas aí que a gente tá... E aí aquela alta que a gente vê nesse final é dólar isso, né? Esse preço aí é exportando muito e a carne ficando mais cara, né? Não, então, sim, porque tira gado tira a disponibilidade de gado, né? O câmbio não afeta, isso é preço brasileiro mesmo, da CP, Tá. Então, mas assim, o preço sobe muito não por conta do câmbio, e sim por conta da baixa disponibilidade do gado. Que é aquilo que a gente mostrou, né? Aquele ciclo lá, né? Que é aquele ciclo. Sim, entendi. É que agora a gente já vinha numa tendência de ciclo alta, e agora com a peste suína, com demanda forte externa, a China comprando preços, muito mais carne do Brasil, acaba impulsionando ainda mais os preços, né? O Igor falou um negócio legal, que ele falou, cara, quando você tem poder de barganha e compra em volume, isso dá uma vantagem, você compra mais barato. Que outras vantagens competitivas você consegue listar assim para as empresas? Já para puxar esse gancho. Se vocês querem falar disso... Eu quero falar disso porque agora eu fiquei curioso, né? Se vocês querem falar disso, agora vamos partir. Fiquei curioso já. Vamos partir para esse slide então. Bom, a primeira... Dado todo esse cenário que a gente comentou, a gente gosta de entender quais são as vantagens competitivas para empresas nesse setor, né? E a primeira que a gente vai comentar, que é o que vocês estavam comentando, é a escala e a acessibilidade a fornecedores. É justamente por isso que vocês estavam falando. Pelo fato de você ser grande, ter acesso a muito fornecedor e poder comprar em escala, o gado em escala, você acaba conseguindo preços melhores, né? E como eu falei, o preço que você compra o gado é muito importante, porque, como eu falei, 85% a 90% dos custos dos frigoríficos, né? As margens são espremidas pra caramba. Então, no fim do dia, o preço que você compra o gado acaba sendo muito determinante para a lucratividade, para quanto dinheiro a empresa vai ganhar, né? Legal. Aí outra vantagem que a gente vê é ter marcas fortes, sem muito segredo aqui. Aí já é na ponta do repasse aí, né? É na ponta do cliente que a JBS da vende. venda do produto, né? Que a JBS, ou alguma outra. Minerva. Eu, por exemplo, eu conheço pela marca, né? Quando a marca é mais forte, está presente, assim, você acaba lembrando, né? Você bate o olho numa área, você Friboi, uma Seara, dá credibilidade, mas isso, enfim, vale para qualquer marca, qualquer indústria. Sim. E aí, também eficiência logística, o que eu quero dizer com isso? Que, basicamente, você está posicionado em lugares estratégicos, centros de distribuições estratégicas, tem todo o custo da logística, né? De você comprar o gado, transportar ele, fazer o abate, distribuir. Então, você ter essa logística de uma maneira eficiente, posicionado em lugares estratégicos, acaba reduzindo os custos e, de novo, acaba agregando para o seu lucro final, né? Eu só quero voltar. Você consegue voltar lá naquele primeiro slide onde a gente falou dessa aqui, ó, da operação do setor? Vamos Porque acho que tem um pessoal com dúvida. Vamos embora. Quando a gente estava falando das vantagens competitivas, é justamente nessa parte aqui, né? Que é onde os frigoríficos estão pegando. Então, a vantagem competitiva do centro de distribuição é para aquela última etapa ali, né? Exatamente. Ele vai afetar aquilo ali. Exatamente. Só para o pessoal entender. O da escala é aqui, né? E o do... porque daí você consegue comprar de... entre esse e esse. Entre esses dois. A parte logística depois vai lá para o final. E a parte logística é só na hora, uma vez que já tá batido. Mas também tem o transporte do gado vivo, né? Então tem tudo. Não, mas é legal. Mas é o finalzinho, o final do processo. Olha a duração disso aqui.
quê? O Porque para ele distribuir entra... tudo, né? Exato, mas o frigorífico ele só entra no finalzinho do processo. O processo de operação do setor, a gente está vindo aqui de quase 2 anos, e quase um pouco mais de 2 anos, e o frigorífico entra só no... Mas é justamente isso, e a eficiência acaba ajudando muito, né? Porque tem todo esse transporte, essa distribuição é global, existe Exato. um negócio muito... uma indústria muito grande para isso, né? Uma Então, curiosidade minha, que aí eu nem sei se também você consegue responder. Você sabe se algum dos frigoríficos, se você não souber, tudo bem, é só curiosidade mesmo, tirando Manda aqui da bala. cabeça. Manda Você bala. sabe se algum desses caras fala assim, olha, tudo bem que a minha etapa tá aqui no final, mas tem alguns deles que falam, cara, eu vou engordar gado. Existe algum que fala que tem essa pequena operação ou os caras não se aventuram? acho que não. o modelo de negócios dos que a gente analisa é só o finalzinho comprar, mesmo, né? Assim, a gente pode ir um pouco mais a fundo e falar das divisões de aves, né? A BRF é tá. muito focada em aves. Mas aí é outro Outro business que a gente vai falar um pouco mais a fundo ainda. Tá, mas os frigoríficos que a gente analisa, o modelo de negócio... O modelo de negócio é não se envolver na produção do gado. Porque aí também tem um monte de coisa que eles precisariam se preocupar, como Começa a sair um pouco do core business também, né? sai do business deles. O repasse de preços lá e a logística já é um business muito forte, então é o foco deles, Legal, entendeu? legal. E ter o ativo biológico também acho que é um problema, né? Pode ser um problema para eles preferem não... Eles têm um ativo biológico, né? Em momentos. Eles compram, né? Porque eles compram. O cara vai Mas tá exato. vivo ali, né? Mas o giro deles é muito baixo, né? O capital de giro dos estoques, né, dos estoques que são os vivos, né? Os vivos, os ativos biológicos é muito pequeno. A gente vê que passa, sei lá, 3 dias na empresa, muitas vezes é no mesmo dia. Que abate? A compra e abate no Compra e mesmo abate, dia, não. né? É porque a compra, o transporte e o abate, não tem muito segredo. Falando dos players. Bom, então vamos falar um pouco dos players agora, né? Um pouquinho mais de resultado. Opa. Só antes de você falar, a live tá com bastante gente aqui. Meu boa. sonho sempre foi esse. Falei pro Ele Bruno tá aqui- falando isso falei desde pro o Bruno. começo dessa live, Meu desse sonho podcast. é que era pedir o seu like. Eu nunca te pedi nada. queria Eu tô fazer vindo aqui, isso ó, pra desde te o começo. pedir pra deixar o like. Aí tá assistindo o vídeo, tá gostando da live? Deixa o like, não custa nada. Você nunca me viu aqui, nunca te pedi nada. Deixa o like aí, rapaziada. Ele quis falar isso desde o começo. Ainda bem que você puxou aqui, porque eu tinha até esquecido. Mas é bom mesmo, é verdade. Tem que deixar o like pra ajudar a gente a divulgar o projeto. Deixar o Igor feliz, ajudar a gente a divulgar, é exatamente isso que a gente está trabalhando. Verdade. aqui. O dia que a gente chegar a 1000 pessoas, o Igor faz uma dancinha da comemoração. Eu vou fazer um moonwalk em cima dessa mesa. Não, tô brincando. Tá bom, mas beleza, vamos seguir. Os players, esses são os que você analisa, né? Porque a gente vai publicar, inclusive, a análise na nossa plataforma, né? Exato, a gente vai... Vou publicar uma análise mais profunda, mas... entrando mais no business, entendendo bem mais a fundo como eles funcionam, mas aqui a gente vai falar Visão geral. o que eles fazem, como foi o resultado e mais ou menos a nossa visão para eles aí num curto, médio e até longo prazo. Deixa eu pegar um gancho antes de você falar disso. Vou olhar para a câmera aqui, porque eu vou falar com o pessoal. A gente tem 2 coisas que eu preciso que você saiba. A primeira delas, essa plataforma que ele está falando, que é onde ele vai colocar as nossas análises, chama Genial Analisa. A gente vai lançar ela daqui a pouco, tá? Daqui a alguns dias, semanas. E lá a gente vai ter toda a análise detalhada do que a gente trata nesse programa aqui, como um bate-papo mais informal, né? Sim. E também, na descrição, a gente tem a nossa newsletter, que é onde a gente escreve as nossas notícias, enfim, que vão impactar o mercado. Você escreve, eu escrevo também. E é legal, se o pessoal quiser, cara, é só você ir na descrição, tem o link, clica, se cadastra de graça, todo dia de manhã você recebe no seu e-mail. As informações lá são muito boas, porque você consegue ter informação quente para tomada de decisão, né? Isso é bom. E o investidor, nada mais que é um cara que precisa de informação, né? Porque senão você está investindo, né? Então isso é legal. E até complementando a nossa plataforma, a gente vai ter análise de todos os setores. Todos os setores, né? exato. A gente vai Não falar é só de aqui, varejo, de e-commerce, alimentos, bens de capital, Tecnologia. do O Brunão. mais importante de tudo, 100% gratuito. Não Exato. vai pagar Exato, nada. Não paga nada. Não precisa abrir conta, por E enquanto. a newsletter também. Newsletter também, 100% gratuito. É só acompanhar lá, porque a gente quer... O intuito é deixar você Ajudar que e tá em democratizar, casa, né? mais informado, tomar uma decisão melhor, tá preparado, se sentir confiante para poder fazer bons investimentos. Mas é exatamente isso. Fechou. Manda um abraço pro vamos pessoal entrar- da Twitch lá, tem um pessoal assistindo a Ah, é gente na verdade. Twitch. É lá. um abraço pro pessoal da Twitch. Obrigado por acompanhar. Pra quem tá no YouTube também, obrigado. E é isso, pessoal. Só segue toda quinta-feira às 19. Mas vamos seguir, vamos falar dos Vamos players aqui, falar porque aí. o pessoal tá falando. Fala logo sobre BRF, fala Exato. logo sobre Matrix. Chega do papinho. Vamos falar aqui.
Esses são os principais players, né, do mercado, Minerva, JBS, BRF e Marfrig. Eu vou entrar diretamente na JBS aqui, falar um pouco da empresa e dos resultados. Legal. A JBS é a maior empresa de proteínas do mundo, ela é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, só perde para a Nestlé. Então dá para ver o tamanho dela, né, o faturamento dela entre os maiores do mundo, né, cerca de 50 bilhões de dólares anual, né, hoje em dia dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Acho que 250, dá uns 250 milhões por volta disso. De bola. Isso é o número de 2020, né? E, enfim, o que diferencia a JBS das outras é que ela é a empresa que tem operações em todos os produtos e em todas as geografias, né? Então, quando a gente fala que ela é diversificada, é tanto regional quanto de produtos. Legal. Por que a gente enxerga isso como uma vantagem, né? Que foi algo que a gente até acabou não chegando a falar aí, né? Não falou, verdade. Mas a gente não chegou a falar, mas pode falar porque na JBS, porque é o principal, é um dos principais diferenciais deles. Como a gente viu, é um business cíclico, né? Tanto para aves, quanto para suínos, quanto para gado. Então, o que acontece? Ela tendo essa diversificação de produtos, ela consegue se aproveitar, consegue dar mais foco em qual da carne esteja melhor no momento, né? Qual proteína esteja em alta no momento. Consegue dar esse foco, além de também poder aproveitar o ciclo de um certo país. Como a gente viu, não é só a proteína que muda. Por exemplo, acabamos de ver que ela tem uma operação muito forte nos Estados Unidos, e o ciclo lá está muito forte. Então, eles dão mais foco lá no momento. Ótimos resultados. E assim, eles são gigantes, né? Comparado com... Desde 2015 para cá, eu até vi isso recentemente, estava analisando, eles cresceram mais de 100 bilhões em receita em real. 100 bilhões. Se você ver esses números, você vai pensar que é Netflix, país. Você vai pensar que é empresa de tecnologia americana. Então, mas é muito, muito grande, muito forte, marcas reconhecidas no mundo inteiro. Aqui no Brasil é a Seara, é a Friboi. No mercado você tem a Swift, enfim. É uma empresa gigante, operações no mundo inteiro. E a gente enxerga isso como uma grande vantagem competitiva da empresa, né? E até falando um pouco aqui dos resultados de 2021, até anotei que saiu aqui. ontem. Saiu ontem. Ontem, JBS saiu ontem. E BRF também, mas... BRF e JBS divulgaram, foi pós-mercado. Toda essa semana, né? Toda essa semana. Minerva foi final da semana passada, mas tá tudo fresco. E, bom, basicamente a JBS conseguiu expandir a sua receita e seu EBITDA em todas as suas linhas de negócio. São 5 principais linhas de negócio, né? JBS USA Beef, USA Pork, Pilgrim's Pride, a Seara e a JBS Brasil. E aí, bom, eles conseguiram crescer em todas as unidades de negócio em termos de receita e EBITDA. Eles só perderam nas margens nas divisões do Brasil deles, que é a JBS Brasil e o Seara, né? Então eles perderam um pouco nas margens disso justamente por conta do cenário desfavorável no Brasil, que a gente acabou de comentar. A Seara é a produção de aves deles, né? Então, aves e produtos de valor agregado. Então, como eles dependem muito dos preços de grãos, a gente até mencionou que os preços de grãos estão em altas históricas, eles acabaram sendo comprometidos nas margens também. Mas assim, a gente viu o resultado como muito positivo, foi muito forte como um todo. Teve o crescimento da receita consolidada foi de 33%, foi o melhor primeiro trimestre da história da empresa em termos de volume e número. E o EBITDA cresceu 75% no anual, fecharam em 7 bilhões de EBITDA nesse ano. E reverteram também o prejuízo líquido que eles tiveram no primeiro trimestre do ano passado. O primeiro trimestre geralmente não é o melhor para os frigoríficos, né? Por conta da sazonalidade, eles geralmente performam melhor, especialmente os que têm operação fora, no segundo semestre do ano, né? Que é o terceiro e o quarto trimestre. Mas isso tem a ver com o quê? Assim, é clima? É muito por conta do clima, porque assim, o verão americano ele começa lá em junho. E
o tempo bom fica mais ou menos até o final do outono, né? Que acaba lá perto de novembro. Aí nesse período aí, que é... Churrascão à vontade. Churrascão à vontade. Passa o 4th of July lá pra eles, né? O 4 de julho, que é A comemoração da independência dos Estados Unidos. Enfim, eles têm é onde eles mais consomem carne, historicamente, isso. Dá até pra ver nas receitas. Então, você está dizendo que mesmo que elas performam melhor no segundo semestre, foi bom o resultado no primeiro. Então, exatamente. Geralmente, e também outra coisa que é importante ressaltar é que eles queimaram caixa nesse trimestre. O fluxo de caixa livre deles foi negativo em 3 bilhões e 500 de reais. Mas assim, tem essa sazonalidade, 2 também, normalmente os pagamentos a fornecedores e recomposição de estoques geralmente acontecem nesse primeiro trimestre. Além disso, eles gastaram mais de 1 bilhão para acordos de boas práticas com o Departamento de Justiça americano, né, o DOJ, e o Antitrust, que basicamente isso... Assim, eles queimaram caixa para fazer isso, mas a gente acha que é um negócio que eles fizeram pensando no longo prazo, né? Até levou o rating deles aí de dívida, eles são mais bem vistos agora. A gente acredita que isso é um negócio muito positivo, apesar de ter queimado caixa, né? Pensando num médio e longo prazo. Bugou aqui, mas voltou. Boa. Já estamos aqui. É isso que é bom de ser ao vivo, cara. Exato. Todas as coisas ao vivo acontecem assim. Mas então, no final das contas, foi positivo o resultado. Eu achei que foi muito positivo. Comparado com os primeiros tris historicamente, cresceu em muitos aspectos. Só a divisão do Brasil, que não foi das melhores. E mesmo assim, na Seara, eu acho importante ressaltar que eles cresceram muito em produtos de valor agregado, né? Até anotei produtos... O incrível burger deles, eles ganharam ainda mais market share, que é o hambúrguer à base de plantas. Tem mais de 60% de market share. Em termos de produtos preparados, eles aumentaram volumes, preços médios, entraram também no mercado de pescados agora. Ainda não é muito relevante, então a gente não analisou muito a fundo, mas eles entraram já nesse mercado. E também eles fizeram uma aquisição muito relevante, que foi da Vivera, que é a terceira maior empresa de produtos à base de plantas da Europa. Eles exportam para mais de 25 países. Acho que isso está pegando um pouco da tendência de vegetarianos, veganos, enfim. Não é nada muito relevante ainda, né? A gente não tem nem muito número para isso, mas dá para ver que a JBS já pensa nisso no longo prazo, né? Legal, isso é bom. E aí outra última coisa que eu acho que vale a pena comentar foi a renovação do programa de recompra de ações deles. Então, agora eles estão permitidos a comprar mais de 10% do free float deles, né? O free float é o que eles têm de ação no mercado, né? Circulando, ações de circulação no mercado. E bom, a gente sabe por que a recompra de ações é bom, né? Com menos ações no mercado, geralmente o preço da ação sobe. Porque ela fica mais escassa. Gera um valor para o acionista. Isso pode significar também que para eles, na opinião deles, a ação está descontada. Exato. Né? Não, recompra de ações é sempre bem visto, né? Apenas lembrando exatamente isso. Quando a empresa decide recomprar as ações, mostra que eles mesmos estão com perspectivas boas, né? Quem mais entende do negócio, no fim das contas... Quem está com todos os dados na ação. Quem está com tudo na mão. E também tem o efeito direto no preço da ação. Legal. Bom, agora falando um pouco da Minerva, ela é a única small cap das 4 que a gente analisa. Ela tem cerca de 5 bilhões aí de faturamento no ano. E ela é a maior mesmo sendo a única small cap, ela ainda não deixa de ser uma empresa grande, né? Por ser listada na bolsa. E ela é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Ela é focada só em carne bovina. Ela exporta mais de 70% da sua receita e ela é dividida em 2 divisões, que é a divisão Brasil e a divisão Athena. A Brasil, obviamente, é no Brasil, e a divisão Athena é dividida entre países da América do Sul, entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. E aí, o que acontece? Geralmente, a receita fica mais pro lado da divisão Brasil, mas por conta dessa falta desse ciclo negativo do gado no Brasil, eles deram um pouco mais de foco para a divisão Athena nesses últimos trimestres, últimos meses, né? E pela primeira vez na história, a divisão Athena entregou resultados acima da divisão Brasil. Eles até
focaram mais na operação lá e isso vem um pouco da vantagem competitiva que a gente falou, da diversificação, né? Porque pelo fato deles terem operações fora, eles conseguem dar mais foco a isso. Se os caras não tivessem diversificado, eles estariam todos na mão aqui desse ciclo negativo de Brasil, né? Exato, exatamente. E aí, em termos de top line, que é a receita líquida, né? Basicamente, preço vezes quantidade, eles avançaram, conseguiram exportar muito e também ganharam com o dólar e também avançaram no EBITDA, mas por conta das margens mais difíceis no Brasil e da ciclo negativo, eles acabaram perdendo um pouco no lucro e na margem. Eles ainda lucraram nesse trimestre, mas foi menor do que o lucro no trimestre do ano passado. Assim, o câmbio alto ajuda nessa tomada de decisão deles, né? Tipo assim, o dólar tá lá em cima. Sim, o dólar é algo que acaba ajudando muito. Ainda mais para a Minerva, que exporta tudo, né? Então, assim, a minha visão para a Minerva também é muito positiva, porque com o dólar alto, a demanda chinesa extremamente forte e essa diversificação que eles conseguem ter um pouco de ter acesso a preços de gado um pouco mais acessíveis, dependendo do momento, acaba fazendo mais sentido, né? E também o que a gente comentou, né? Que não são todos os frigoríficos brasileiros, a gente está falando só dos listados, né? Mas não são todos que podem exportar. Então, os que só podem comprar e vender dentro do Brasil acabam se ferrando muito, né? Acabam perdendo muito prejudicam, né? Então, dá oportunidade de consolidação setorial para eles. Eles não têm atuação no mercado interno, a Minerva? Tem também. Mas é menor, né? É menor, é cerca de 20%, 30%. Eles também vendem nos países sul-americanos que eles têm operação, mas o foco é a exportação. É importante também ressaltar que esse é o foco deles, porque muitas pessoas pensam, Minerva, Brasil, mas não é isso. A Minerva está bem posicionada, então, assim, eu imagino que JBS, por ser uma gigante, exporta para todos os lugares do mundo, está com um pezinho presença ali em todos os continentes. Mas a Minerva também está, por exemplo, tem boa presença na Ásia, como é que é? Não tem. Eles exportam muito para a Ásia, a demanda deles... A grande maioria da receita de exportação deles, cerca de 50%, 60%, vem da Ásia e a tendência é aumentar, mas a operação em si eles têm no Brasil e na... Essa foi até uma pergunta aqui do chat, eles perguntaram quais delas estão mais expostas ao exterior. Basicamente a gente vem comentando disso já, né? JBS é um dos cases que está mais exposto a tudo isso. Sim. E a Minerva exportando também, né? Sim, sim. A Minerva é muito exposta justamente por isso que eu falei. O foco deles é produzir aqui e exportar para fora. Boa. Que acaba sendo um modelo de negócios que nesse momento a gente enxerga muito positivo. Aí eu quero te perguntar positivo, uma coisa. Né? Assim, a gente vê JBS. A JBS tem unidades nos Estados Unidos, por exemplo. Tem a USA Beef, que faz carne, tem a USA Pork, tem a Pilgrim's Pride lá, que é frango. Sim. Por eles estarem dentro dos Estados Unidos e produzirem com custos em dólar, por exemplo, a Minerva tem uma vantagem por estar dentro da América do Sul, produzir moeda mais fraca e exportar? Ou você acha que isso não é relevante? É muito relevante, mas depende do câmbio, né? No cenário de hoje é positivo. No cenário de hoje a gente prefere a Minerva por conta disso. Entendi. Porque, assim, a JBS acaba tendo sua receita muito dolarizada, né? Então, a gente também é muito positivo. Eles até reportam em dólar também. Mas se fosse para comparar hoje, no momento, assim, quem tem é muito mais nichado o negócio, né? Mas quem tem a maior vantagem no momento é a Minerva. Legal. Até bom ter perguntado isso, porque faz bastante sentido para falar da Marfrig. A gente tá aqui no ping-pong. Eu levanto, você... ping-pong é vôlei, né? Levantou, você corta. Eu cortei. Mas então, tudo isso para falar que a Marfrig, ela teve o melhor primeiro trimestre da história disparado. Esse último resultado da Marfrig veio, assim, muito, muito, muito forte. Os crescimentos foram acima de expectativa. A receita cresceu mais de 30% em comparação do primeiro trimestre de 2020. Isso no trimestre que, na verdade, era para ser meio fraco, né? Exato. Como você falou. Legal, e foi o melhor da história dos Foi o melhor da história deles. Foi o melhor primeiro trimestre da história deles, né? Só deixando claro isso. O EBITDA cresceu mais de 40%. Cresceu cerca de 40%. E a margem EBITDA também aumentou. Então, diante de tudo que a gente viu, isso faz muito sentido, porque a Marfrig, né, falando um pouquinho da empresa,
ela tinha operações em outros tipos de proteína até 2018, e daí eles decidiram retomar o foco deles só para carne bovina e só mercado americano. Não só mercado americano, mas 75% da receita deles é lá. E eles não exportam muito também. O negócio deles é lá, eles produzem lá, vendem no mercado interno mesmo. E eles também têm uma operação relevante no Brasil, que é mais focada em exportação. Então, dá para entender o porquê dos resultados muito fortes, né? Diante de tudo que a gente falou. O Brasil focado em exportação e foco no mercado americano. Então, ou seja, tudo que tinha para dar certo para Marfrig deu, né? Eles conseguiram se aproveitar do câmbio bom, do ciclo bom nos Estados Unidos, da demanda chinesa forte. E, assim, na divisão brasileira deles, eles até perderam um pouco, né? Mas compensou por todo o resto. Só que a divisão americana deles foi tão porrada que, assim, nem fez cócegas aqui pra receita deles. Legal. Marfrig é um papel que andou bastante, né? Desde o começo do ano, junto com o JBS. Ele tinha subido bastante. Agora, a gente nem comentou desse desempenho, mas com certeza... acho bom você ter trazido ponto. Foram os dois que mais performaram bem, né? Marfrig e JBS. Valorizaram acho que mais de 30% deve estar nessa casa. E aí a gente vê que, assim, depois do resultado, acho que o Marfrig deu uma... Não sei, acho que pelo que eu tô acompanhando... Deu uma boa queda, sim. Deu uma boa queda, mas eu acho que é normal, é um processo de realização. Um processo de realização de lucros e, assim, é muito contra o que o mercado esperava, né? Até porque você vê que as perspectivas para a Marfrig aí de um curto prazo são muito boas, né? Ninguém está acreditando que o ciclo vai se revirar tão rápido, até porque é um negócio que demora um tempo. A gente está todos os catalisadores positivos para a Marfrig estão acionados, está tudo dando certo. Então, assim, por uma visão de curto prazo, a Marfrig faz muito sentido, né? E aí o que eu queria te perguntar, a Marfrig ela é focada basicamente em carne, né? Só carne, né? É carne bovina e Estados Unidos. Carne bovina e Estados Unidos. E aí, isso é um negócio que a gente gosta, mas para esse momento, mas como a gente mencionou, eles não têm muita diversificação. Era né? isso que eu ia te perguntar, assim, a gente vê preço de grão, tá botando muita pressão. Sim. Milho, soja subindo bastante. E eles são muito focados em carne bovina. O gado lá nos Estados Unidos é confinamento. Isso não pode botar um pouco de pressão? Você acha que o mercado não está reagindo? Sim. Pode ser também, né? O custo afeta os produtores, que obviamente por consequência afeta os frigoríficos, né? Mas sim, a gente ainda não viu o preço alto dos grãos sendo refletido no preço final da carne. No spread da carne para Marfrig, no mercado americano, com certeza. Por exemplo, uma Marfrig que compete ali com o JBS no mercado americano. Você acha que num momento... Óbvio, agora a gente tem liquidez abundante. O Biden sai imprimindo dinheiro, dando dinheiro para todo mundo. Exato. Aí a gente tem liquidez abundante. Mas você acha que num cenário um pouco ruim, assim, que não esteja bom, esse repasse de preços pode ser prejudicado, pode ser mais difícil de repassar esse preço para o consumidor e aí cair esse spread? Então, essa é a minha opinião de médio e longo prazo, né? Entendi. Eu não acho que... E a história nos mostra também que, como a gente falou várias vezes, é um negócio cíclico, né? Sim. Então, na minha opinião, pelo menos, eu acho que a gente já está atingindo os picos desse ciclo, tanto em termos de câmbio, quanto ciclo no mercado americano. O repasse de preços dele está tudo em alta histórica, então, na minha opinião, vai ter uma normalização, tanto do spread quanto das margens. Então, por conta disso, assim, a minha visão de médio e longo prazo para a Marfrig é um pouquinho mais conservadora. Tá, entendi. Gosto bastante da empresa. Eles já provaram que são muito bons operacionalmente, e eles têm alavancagem operacional boa e, obviamente, vem entregando resultados bons, mas de médio e longo prazo, por conta do ciclo, acho que vai ser um pouco mais difícil para eles. Um pouco mais de cautela, talvez, para o cara que está pensando em investir. Cauteloso, minha opinião também, né? Tá. Só para pegar o gancho, a opinião oficial da Genial Analisa vai sair na nossa plataforma. Exatamente. Aqui é mais um pouco da sua opinião particular e, obviamente, lá a gente vai ter a opinião... Lá a gente vai ter o oficial com o preço e a recomendação e tudo mais. Exatamente. E como o Igor falou, de graça, né? Então, por um investidor que está querendo informação de graça, não faz o menor sentido o cara não acessar. Então, exato. Pessoal...
Na descrição a gente tem a newsletter, só para lembrar, tinha um pessoal perguntando. Só você clicar no link e se inscrever, tá? Você, de graça, recebe informação sobre o mercado todo dia de manhã. E em breve a gente lança a nossa plataforma com todos os relatórios, as apresentações, os vídeos e também os preços, né? De que a gente recomenda, os papéis, enfim, com toda a recomendação. Então se liga também aqui no nosso canal que a gente sempre vai avisar, né? Não, e tem uma coisa muito legal, assim, você que está assistindo aí de casa, que talvez ainda não invista seu dinheiro ou que tenha receio de começar a investir. O nosso intuito é justamente esse. A gente está tentando trazer um conteúdo bacana, te ajudar numa linguagem mais fácil, descomplicada, para você investir com mais segurança. Exato. E também conseguir ter uma rentabilidade bacana. Afinal, pô, ninguém quer ficar na poupança perdendo dinheiro aí. Exatamente esse é o intuito do papo também, Exato, né? A gente está aqui trocando Mas ideia. vamos para a última, BRF, tá esquecendo dela. Vamos para a última. Bom, a BRF, ela também é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Reportou ontem, né? Reportou ontem junto com a JBS. E ela foi ela foi criada lá na década de 30, 40, mas ela foi formada mesmo em 2012 com a fusão da Sadia e do Perdigão, né, que são as maiores marcas delas no Brasil hoje em dia. Ela tem presença global, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, como eu falei. Alimenta mais de 140 países, tem presença relevante também no mercado halal, é uma das únicas... O mercado halal é do Oriente Médio também, só esclarecendo. Tem marcas reconhecidas no mundo inteiro e ela é a maior produtora de aves do Brasil. Então, o que aconteceu nesse trimestre para elas, para a BRF? Eles acabaram que aumentaram os preços médios dos produtos deles. Só vale a pena mencionar também que o Brasil... faz 50% da receita deles, né? Então, vou falar um pouco aqui da operação brasileira mesmo. Eles sacrificaram um pouco de market share deles para aumentar o preço médio e conseguir manter a receita deles alta. Não tinha muito o que fazer em termos de margens, né, e de lucros, porque, como a gente mencionou, os preços dos grãos estão em altas históricas. E aí, falando um pouco também do ciclo de aves, é diferente do ciclo do boi porque é muito mais curto, é cerca de 2, 3 semanas, então as empresas realmente participam de todo o processo. Tá. Elas participam de criar o pintinho lá para virar frango, para depois abater. Então, como eles participam da produção inteira, o preço de grãos acaba afetando diretamente, né? Diferente do gado. Então... Diante desse cenário, a minha visão é um pouquinho também mais conservadora para a BRF, que, assim, os preços do grãos eu não enxergo num curto prazo melhorando muito e a situação vem se mostrando um pouco complicada para a empresa. Ela vem apresentando aí iniciativas e planos bons para poder se manter relevante e voltar a ser a empresa que ela era, né? Vale a pena também ressaltar que ela perdeu mais de 50 bilhões de valor de mercado nessa última década agora de 2010 até mais ou menos 2017, porque teve alguns problemas lá de gestão operacionais e daí agora mais recentemente eles estão com esse foco e realmente estão com iniciativas boas. Eu acho que no longo prazo é bastante interessante a empresa, mas diante desse cenário complicado eu acredito que vale a pena ser um pouquinho mais cauteloso também. Vale a pena mencionar também no final de dezembro do ano passado, no call anual que eles fazem para os investidores, eles apresentaram um plano que chama Visão 2030, que é basicamente o plano deles para daqui 10 anos, né, de crescimento. Aí eles têm crescimento em mercados alternativos, como mercados de produtos prontos, de pets, alimentação para pets. Tudo coisa que, assim, soa muito interessante. O mercado de pets tem um potencial gigantesco no Brasil. Eles iriam converter um custo que eles têm em ganho, né? O custo de grãos que eles têm para alimentar aves seria uma receita, eles passariam a vender ração para animal. Você percebe como tem uma ligação entre setores diferentes, empresas diferentes que acabam encontrando sinergia, né? É muito engraçado, isso é muito legal, né? Quando você vê do ponto de vista de investidor, quero investir, você acaba vendo que às vezes você investe numa empresa que obviamente é de um determinado setor, mas tem uma perna ali em algum outro, consegue alguma sinergia. Os setores que estão ali orbitando, muitas vezes tem sinergias que a gente nem imagina. Exato. Exato. E assim, de novo, como eu falei, são iniciativas muito legais. Você vê a BRF tentando inovar nesse aspecto. Assim, e o plano deles é muito agressivo. Eles planejam quase triplicar o que eles gastam de CAPEX, né, que é investimento deles.
para 65 bilhões de reais por ano até 2023. Eles planejam dobrar o EBITDA deles, quase triplicar a receita. São números absurdos e o projeto é muito legal. Tá. Mas, pelo fato da gente ainda não ver coisa muito tangível, né? pelo fato de ser um negócio meio muito incerto no momento, né? Não é muito... A gente já vê movimentos interessantes deles expandirem. Ainda, né? Eles também têm plano de expandir, né? Cada vez mais global, ter presença global. Mas é aquilo que sempre falam, né? Uma coisa é você querer, outra coisa é se você realmente fazer, né? Exatamente Então você tem que ter a cautela, né? Acho que é o que você está trazendo aqui pra gente desde o começo, quando você começou a falar de BRF, você falou, cara, cautela, visão um pouco mais cautelosa. É legal, é bom ver que independente de ser, cara, planos legais, que são legais mesmo e que podem gerar valor pro longo prazo, a gente tem que ver isso, que eles realmente estão fazendo efetivamente, né? Exatamente. Então, acho que isso é para qualquer empresa também, não necessariamente só essa. Eu acho que assim, se eles executarem, se a gente começar a ver movimentos mais interessantes, esse mercado de pets realmente se consolidando, a BRF se tomando lá como o principal player desse novo setor, aí a gente começa já a achar... Ajustar. Né? Mas no momento... a empresa é muito boa, está melhorando, mas a gente prefere ver uma coisa um pouco mais tangível para falar com convicção que é um setor que é uma empresa que a gente já entraria, entendeu? Legal. Quer ir para a pergunta pessoal aí? Eu quero fazer antes uma coisa que eu sempre faço nesse programa. Na verdade, eu fiz só no primeiro episódio, que a gente está no segundo. Mas eu sempre vou fazer em todos, isso eu prometo. Se fosse para escolher, a gente tem que escolher uma. Você tem que falar também. Uma dessas 4 empresas. Cara, tem que escolher. Vamos começar pelo Adriano primeiro, tá? Qual você escolheria? Tá? Opinião pessoal de você, Adriano, investidor mesmo. Tá. Não opinião oficial da casa, sua opinião. Não tô falando pela Genial, tô falando por mim, você, Adriano. exato. Uma opinião inocente. Eu escolheria a JBS nesse momento. Eu gosto muito da empresa, eu acho que eles têm aí eles vêm se provando, desde 2005 aí, eles vêm com essa estratégia de M&A, que eles vêm fazendo aquisição muito agressivos, com um plano de expansão muito agressivo, vem executando. Em 2015, 2016, eles estavam com um caixa mais reduzido e alavancagem mais alta depois de ter feito aquisições relevantes, né? Da Moy Park e da Cargill, que são empresas grandes do exterior. Coloca pra gente onde tem os players, tem um pessoal se confundindo, achando que BRF é a Minerva, mas são players diferentes. Não, são diferentes. São coisas todas diferentes. São 4 empresas. São quatro empresas diferentes. JBS, Minerva, BRF e Marfrig. O meu pique é JBS justamente por conta disso, né? Como eu estava falando, eles, desde 2015, 2016, eles fizeram essas aquisições muito relevantes, que tiveram um impacto na alavancagem no caixa deles, e hoje a gente vê isso se revertendo. O caixa já vem subindo em níveis históricos, isso falando no consolidado anual, né? Porque até 2020, e a alavancagem já está reduzindo de novo. Então, é muito positivo. Eu enxergo que daqui a um tempo eles vão cada vez mais investindo em novas empresas, eles vão continuar sendo esse gerador de caixa, eles têm a gestão diferenciada, já vem provando isso há muitos anos, e eu acho que não tem o que segure aí a empresa. E também tende a se tornar uma grande pagadora de dividendos, né? Porque é uma empresa gigantesca. Já pagou muito dividendos e... perguntaram sobre isso pelos dividendos. Então é bom você mencionar. O dividend yield deles nesse último trimestre foi de recorde também. E eles também, como eu falei, ampliaram o programa de recompra de ações. É uma empresa que vem provando ter essa estratégia tanto de valorização, geração de valor para o acionista, quanto para o crescimento orgânico e inorgânico da empresa, né? Orgânico assim, só esclarecendo, é a expansão da própria empresa, né? Que investe... Volume crescendo, a expansão que a própria empresa vai atrás, e inorgânico é M&A, né? Comprar outras empresas. É a aquisição de outras empresas para poder já entrar no mercado, como ela fez nesse produto de plant-based aí. E você, Igor? Então, eu tenho uma opinião diferente do Adriano. Eu gosto muito da Minerva. Eu acho assim... Eu gosto muito da Minerva. Embora, assim, tem uma coisa muito engraçada. Quando o Adriano me falou da primeira vez de JBS... ele falou, começa a prestar atenção em JBS. JBS é uma boa aposta aí, começa a dar uma olhada. Desde esse dia que ele me falou, JBS já subiu 35%. E assim, embora isso, eu gosto muito da Minerva, eu acho que é uma empresa
muito sólida, assim, tem um time de gestão muito bom. Eles ainda são pequenos em relação aos outros, eu acho que eles têm uma capacidade de crescimento inorgânica ainda, existe isso. A JBS, assim, eu acho muito boa, concordo com o Adriano, tudo que ele falou, assino embaixo. Só que, assim, eu acho que é um gigante, é um transatlântico, sabe? Para você mudar, se alguma coisa não estiver dando certo, é muito mais difícil. A JBS também teve alguns problemas de governança no passado. Então, assim, eu pessoalmente prefiro ficar de fora de JBS. Se eu tivesse que investir, eu investiria em Minerva. E, assim, eu acho que a Minerva tende a se beneficiar muito da expansão se eles conseguirem acessar outros mercados, terem mais participação dentro do mercado chinês. Acho que o panorama futuro para a América do Sul, que é onde eles estão posicionados, é incrível. Assim, porque a América do Sul, na minha visão, assim, a gente tem a pecuária aqui predominante, é extensiva. Se a gente for olhar para o mercado... Mas a Minerva não foca na América do Sul? Ela Exato. faz isso, não faz? Exato, só que aí que está o ponto. Como a pecuária é predominantemente extensiva, a gente pode ver um movimento da pecuária se tornar cada vez mais produtiva, virando um pouco para o lado do gado intensivo, de confinamento. Então eu acho que eles podem se beneficiar desse movimento. Assim, Pode ser. É a minha visão. Eu, se tivesse que escolher, escolheria Minerva. Eu concordo, assim, a minha visão é positiva também. Eu só, assim, eu acho que a diversificação e o tamanho... Exato. Só puxando o gancho. Qual que é a sua opinião? Eu vou falar a minha. A gente não falou de cara, você eu sou um amante por diversificação nos investimentos. Então eu gosto de diversificar. Quando o Adriano começou a falar sobre JBS, mostrando a diversificação não só regional, mas de produto, falei, cara, eu gosto disso, porque você mitiga o risco. Né? Mitiga o risco específico, vamos dizer assim, de determinado região, determinado produto, enfim. Exato. E depois você falou dos resultados, enfim, que cresceu receita. Se você quiser até voltar lá para o pessoal acompanhar. Eu falei, cara, eu gosto de empresas que crescem, eu gosto de empresas diversificadas. Então, nada melhor que pegar a JBS e ainda seguir a opinião dele aqui também, que é mais especialista que eu. Pô. Exato. Então, eu gosto de JBS, eu investiria. Eu nunca investi em nenhuma dessas empresas desse setor, mas, assim, se fosse para escolher hoje, agora, eu colocaria em JBS. Eu tenho visão muito positiva também para Minerva, só deixando claro, assim, eu acho que está descontado, eu acho que tem muito espaço para valorizar, mas foi o que você falou né? Então... Exato. Você tem que falar uma. Tinha que falar uma, tinha que falar. Eu vou ficar com a minha small capzinha ali. Mas é bom ver que, a opinião não tem uma verdade absoluta. Exato. Então, um gosta de JBS, outro também gosta, mas gosta mais de Minerva. Isso que é legal. E a Bolsa, se todo mundo pensasse igual, assim, né? não ia existir, né? Querendo ou não. Se todo mundo quisesse comprar, não tivesse ninguém para vender, como é que você vai fazer? Exato. Não, cada um tem a sua visão. Mas é legal. O nosso diretor separou umas perguntas aqui. Muitas delas a gente já respondeu e eu quero fazer uma delas para você. Primeira, um cara perguntou como que ele faz para investir nesse mercado. Tem que comprar a ação dessa empresa, basicamente, na Bolsa de Valores. Ele pode abrir uma conta na Genial Investimentos, que está aí na descrição, o link é totalmente de graça. Você abre a conta, vai lá e compra a ação. Eu recomendo que você espere lançar a nossa plataforma, que vai ser de graça e você vai ter mais informação para tomar a sua decisão. Então espera, segura aí 2, 3 semanas, que ele vai ter mais coisa mais informação para tomar uma decisão mais assertiva. A gente tem uma outra... Só complementando também, que é exatamente isso que o Bruno falou, né? Nessa plataforma a gente vai falar muito mais a fundo das empresas. Aqui eu coloquei alguns bullets, coisa rápida para comentar rapidamente da nossa visão. Mas na nossa plataforma a gente vai, de fato, entrar mais a fundo, dar nosso preço-alvo, e aí até para te ajudar a investir melhor, ter mais ciência e mais... O cara confundiu aqui, ele falou se a gente vai abrir uma corretora, mas não, a nossa plataforma é uma plataforma para ele achar informação sobre os investimentos. E na corretora, na Genial, que ele tem o link aqui embaixo, ele compra, de fato, a ação. A Genial Investimentos é a corretora, a Genial Analisa é a plataforma com as informações para você tomar uma decisão de investimento. E assim, eu quero vender o peixe do Adriano aqui, mas ele deve estar esquecido. Mas semana passada ele fez uma live com o CFO da Minerva. Verdade. Sim. Dentro do canal da Genial. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Minerva, que foi a minha escolhida, vamos dizer assim, você pode acessar esse bate-papo. Tá aí, deve estar nos vídeos recentes, não faz tanto tempo assim. Aí você pode acessar e lá você vai ter alguém falando da Minerva com mais propriedade do que eu, com certeza. Bem lembrado, Igor. Falei com o Edson Tickley, né, o CFO da Minerva, e tem conteúdo bastante produtivo, bem legal lá para dar uma olhada.
Fechado. Adriano, obrigado. Terminamos. Temos que correr aqui porque nosso tempo é curto. Obrigado, Igão. Valeu. Foi um prazer ter vocês e eu espero vocês na próxima falando de mais coisa, falando de outros setores. Claro. Porque cada vez mais a gente vai trazer gente diferente aqui e gente que já foi, né? Então isso que é legal. Obrigado, pessoal, por assistir. Agradeço muito. Deixa seu like, divulga e saiba que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, eu venho aqui com convidados para a gente tratar de algum setor específico e de empresas específicas também. Forte abraço, obrigado, valeu, falou.